Olá, retornamos com o nosso Memória Viva, hoje conversando com a professora Fátima Ximenes. Nós estávamos conversando, inclusive Edson nos ajudando aqui, nesse momento em que a professora, então estudante do CB, demonstra interesse, vai no laboratório, o Edson trabalhava no laboratório. Mas aí, professora, para encadear, você termina o curso e aí vai para o mestrado, né? Fala um pouquinho desse mestrado. E depois aí a gente cobra um pouquinho, porque quando você vai fazer o doutorado, você já é professora da universidade, né? Essa sua entrada na universidade. Então eu queria um pouquinho esse mestrado. Como é que foi? Quem foi o orientador? Como é que foi? Quando eu terminei o curso, eu permaneci no departamento de fisiologia. Então eu permaneci nesse laboratório com o professor Alexandre, principalmente, desenvolvendo como voluntária algumas atividades. Depois, o CNPq, à época, ele oferecia bolsas de especialização, bolsa de aperfeiçoamento, certo, na verdade. Então, com a bolsa de aperfeiçoamento, eu fiquei mais 2 anos, com o professor Alexandre e com a professora Bernadette na fisiologia, pensando qual seria a minha possibilidade de fazer uma pós-graduação, já que nós não tínhamos no Nordeste, e eu já era casada, né, nós não tínhamos no Nordeste a oportunidade a oferta de um curso na área que eu gostaria de ter. Então nós tínhamos apenas o curso de psicobiologia, no CB, na universidade. Então eu fiz a seleção, eu entrei para o mestrado em psicobiologia, mas pensando em fazer em algum momento um concurso, né? Daí surgiu uma vaga no departamento de microbiologia e parasitologia. Eu estava concluindo esse mestrado, fiz concurso, entrei para a parasitologia, e aí foi que realmente eu me encontrei. De fato, foi quando eu me vi professora de parasitologia, foi quando conheci Edson e outros colegas, e a parasitologia me trouxe a oportunidade de compreender o significado da biologia da sua forma mais ampla, né? Não apenas como o estudo de seres vivos, isolados, ou como vivem, mas um significado social extremamente importante. Então, na parasitologia, ministrando aulas para alunos de ciências biológicas ou alunos de medicina, farmácia, enfermagem, todos da área da saúde, eu me vi com uma responsabilidade a mais, né? Uma responsabilidade não apenas de fazê-los conhecer aqueles organismos microscópicos ou macroscópicos, mas também compreender as relações que se estabeleciam, as relações com o ambiente, as relações com a pobreza, as relações com o modo de vida de cada um. E isso fez uma enorme diferença na minha vida. Um crescimento, o que levou posteriormente, inclusive em algum momento, você a se integrar numa proposta de trabalho interdisciplinar, não é? Sobre a qual vamos falar mais tarde. Ou seja, você traz os aportes, os saberes da parasitologia e o integra, como você mesmo está falando aí, com essa dimensão social, com modelo cultural, né? Mas só para manter essa linha temporal, você termina o mestrado, entra na UFRN e aí logo em seguida vai fazer o doutorado, ou fica alguns anos como professora auxiliar? Não, eu fiquei como professora auxiliar, assistente, e aí a professora Dulce Almeida, também uma referência
para mim na universidade, como liderança no nosso departamento, a professora Dulce Almeida me chama para ser vice-chefe com ela. Vice-chefe do departamento? Vice-chefe do departamento. Aí eu era professora assistente, iniciando, né? Do departamento de... Do departamento de microbiologia e parasitologia. E aí fui vice-chefe do departamento, depois eu fui chefe do departamento, mas sem me afastar da sala de aula e sem me afastar da pesquisa, né? Da pesquisa e da extensão, porque na parasitologia é praticamente, ou é difícil, você fazer pesquisa sem fazer extensão. Né? E eu já me envolvi muito rapidamente com isso, com atividade administrativa no departamento, como vice-chefe da professora Dulce, mas tocando projetos de extensão nas comunidades da periferia de Natal, em escolas, em creches, com outros colegas da própria parasitologia, e aí onde entra Edson muito fortemente e outros colegas, a professora Fátima Souza, professor Carlos Capistrano, enfim, o professor Leonides. Então, na parasitologia, nós... Nesse momento, Virgínia ainda não era sua aluna? Ela veio... Não, Virgínia ainda não era minha... Virgínia estava no leite ainda. Virgínia ainda não era minha aluna. Antes dela, eu tive outros... Virgínia aparece depois que você volta do doutorado. Doutorado, exato. Depois que eu volto do doutorado. Eu não tinha terminado ainda o doutorado. Eu ainda estava... concluindo, né, Virgínia? Eu acho que estava finalizando. Estava finalizando o doutorado. Eu entrei na universidade em agosto de 2000, aí conversando pelos corredores do CB... Já tinha terminado. Conversando pelos corredores do CB, aí uns colegas veteranos tinham dito que tinha uma professora que tinha acabado o doutorado e disseram o nome, vai falar quando eu estava querendo fazer estágio, né? Então eu me juntei com uma amiga minha, Silvia, e a gente foi bater na porta dela. Aí acho que foi outubro de 2000. Aí desde esse tempo, 18 anos, eu continuo na porta dela. Mas para que eu não me perca no caminho, tem uma coisa que é o seguinte: você termina o mestrado, entra na universidade, mas aí tem um momento importante da sua vida acadêmica e como da sua formação, que é o doutorado na Amazônia, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse doutorado. Aí a gente já entra e aí a Virgínia vai nos ajudar um pouquinho nisso também. Sim, é que eu acho que eu sou afeita a desafios e me deparei com esses momentos desafiadores na universidade. Nós, na parasitologia... Olha só, Fátima, desculpe. A gente vai mostrar umas fotos, o programa tem um acervo, e nós vamos mostrar umas fotos desse momento aí do doutorado, viu? Tá certo. Vai, diga, pode falar, que a gente vai acompanhando as fotos. Antes do doutorado, nós começamos a discutir a necessidade de melhor capacitar os próprios professores do departamento da microbiologia e da parasitologia, e nós começamos a pensar um curso de especialização que atendesse aos professores, né, e que fosse aberto também a outras pessoas. Então nós montamos um curso de especialização em parasitologia. Olha. E aí nesse curso de especialização em parasitologia, junto com a professora Dulce, nós convidamos professores da UNB e do INPA. Certo. Então foi aí, durante esse curso, estudando leishmaniose no próprio curso, com os colegas da disciplina, que eu conheci a pessoa que viria a ser meu orientador no INPA, que foi o Dr. Eloy. Certo. Então, depois que o curso de especialização terminou, e aí nós já tínhamos iniciado, mesmo sem estar no doutorado, nós começamos a desenvolver um projeto na periferia de Natal, com a preocupação do aumento de casos de leishmaniose visceral, do calazar,
em Natal, que se instalou entre 89 e 90, e nós começamos a fazer esse trabalho. Então, foi daí que surgiu a possibilidade de fazer o doutorado no INPA e fez uma grande diferença. Uma grande diferença. Antes do doutorado, o Edson estava com você nessas pesquisas de trabalho. Sim, estava. Tem um fato interessante, é quando começou essa pesquisa aí, antes do mestrado, antes do doutorado, e aí ela chegou com uma proposta assim: olha, Edson, eu preciso que, estou mensurando algumas coisas, mas eu preciso passar, tem uma pesquisa aí que tem que passar a noite aí, né? Passar a noite aí. Professora, passar a noite e tal. Eu disse, mas vamos lá, né? Então, a gente, a cada 3 horas, 2 horas, dormia e ia lá. Olha, o que era a pesquisa lá? Pegar o veneno e botar lá para ver quanto ia resistir. E aí, depois ela descobriu que isso não dava para a gente, porque causava muito mal à saúde, né? E a gente não usava máscara. Não, isso aí está encerrado. Eu disse, mas está correndo por quê, professor? Não estou correndo, estou mudando o foco para outra coisa. Mas não nesse momento ainda não existe o Nicolau, não, né? Não, Nicolau foi quando ela foi fazer o doutorado, e aí tinha que ter esse animal, né? Por sinal, porque assim, olha, professora, por que você não vem com aquela camisa jeans? Ela ficava capturando os flebotomínios nas costas dela. Eu disse, não tem jeito. Mas seja generoso com o nosso telespectador. Você disse o quê mesmo? Capturar o quê? Flebotomínio. É um mosquitinho. A ideia é assim, você não vê aquele mosquito de banheiro, aquela mosca que dá no banheiro? Certo. Então, o formato é aquele. Agora, a asa dela dá não sei quantos, né? Mede não sei quantos flebotomínios, que é pequenos, né? Tem que ter um olho treinado, muito treinado. A Virgínia é especialista em pegar a fêmea. do flebotomínio. Então, começou por aí. Aí tinha lá no seu Manuel, aí levava uma sopa, misericórdia, né? Agora eu vi ela irritada, que ela chegou, cada um levava o alimento, né? Isso para o trabalho de campo, né? né? Porque a gente passava a noite, né? Certo. Passava a noite onde? Só Coletando. Coletando. Tanto no campo ou então aqui na própria instituição. É que esses insetos, eles são noturnos. Então a gente tem que começar a trabalhar das 5 da tarde, 5h30, a noite inteira. Essa época a gente fazia isso. Ela queria mensurar realmente a hora de foco, né? Horário de maior atividade. Da atividade. Isso é super importante chamar a atenção, porque nós estamos num momento em que é preciso a gente ressaltar bem a importância da pesquisa científica no Brasil. Quer dizer, ela envolve dedicação, ela envolve compromisso, engajamento do pesquisador, dos seus auxiliares, daqueles que vão ser pesquisadores depois, né, Virgínia? Então, essa informação que você nos traz é super importante. Você é um servidor público que à noite ia trabalhar para ajudar no desenvolvimento da pesquisa. Eu muitas vezes eu trabalhava assim, sei lá, 12 horas, não tinha horário, né? Eu entendia que como servidor público eu devia estar em todo canto. O professor me chamava, claro que eu vou, né? Eu não estou aqui para servir, não é isso que me faz estar aqui, eu vou fazer. Agora sim, alguns ficavam até irritados, não, eu estou precisando, não é a coisa, deixa eu terminar esse trabalho que eu vou fazer, né? Certo. Aí, no caso dessa noite, aí ela chegou e disse, cada um traz, voltando à questão do alimento, cada um traz o lanche. Ela disse, eu vou trazer filé mignon. Eu disse, professor, o que é isso? Nunca comi isso, né? Aí ela trouxe. Quando ela chegou, né, botou lá e disse, e aí, Edson? Tem gosto de carne. Ela ligou pra cá, prazer, que é minha esposa, que eu chamo de namorada, né? Ligou pra namorada e disse assim, olha, eu preparei com o maior carinho, ele disse que tem gosto de carne. Não, Fátima, não fique irritada não, porque é assim mesmo. Legal. Mas ele levava o melhor bolo de chocolate que a gente comia, feito exatamente pela esposa dele. Eu sabia que não era feito por ele. Eu na cozinha sou um desastre. Né? Sim, mas vamos só deixar aqui a professora Fátima concluir, porque esse é um momento importante, que é o doutorado lá no Instituto de Pesquisa da Amazônia. Você estava falando e a gente foi complementando, e aí você não fechou essa história. Porque, veja, lá no INPA,
eles desenvolviam pesquisa numa área que era de grande interesse para a gente naquele momento, que era exatamente o aumento dos casos de leishmaniose visceral em nosso estado. Então, tivemos em Natal um surto urbano, né, naquele momento, como outras capitais do país. Teresina, por exemplo, viveu um surto importante e outras capitais. Então, no INPA, eu teria a oportunidade de trabalhar com as leishmanioses, os vetores das leishmanioses, mas também com outros animais que a gente chama de hospedeiros ou reservatórios desse parasita, que é a leishmania. Então, indo para o INPA, eu aprendi algumas técnicas, eu pude trazer esse aprendizado, fiquei pagando, cumprindo os meus créditos obrigatórios lá no INPA e vim fazer a pesquisa no meu estado, que era isso que eu queria. Então, eu também me deparei com uma proposta desafiadora, que era fazer um estudo abrangendo todas as áreas do nosso estado, porque nós não tínhamos, à época, informações sobre as leishmanioses no Rio Grande do Norte. Existiam alguns estudos desenvolvidos mais ligados à clínica, à resposta imune, mas não à biologia, à ecologia dessa doença e de todos os animais que estavam envolvidos com ela. Então, nós selecionamos nas 8 áreas homogêneas, 8 áreas geográficas do nosso estado, alguns municípios, e eu precisei desenvolver um trabalho que até então havia sido feito de modo pioneiro na década de 50, lá no Ceará, com pesquisadores do sudeste do país. Então, eu considero, na verdade nós desenvolvemos com Edson e outros colegas, e mais tarde outros que foram após o meu doutorado, a professora Selma, que já trabalhava com a imunologia, com a clínica da doença, somaram informações, trouxeram informações importantes, mas eu digo que o nosso estudo foi pioneiro. Você vencer um trabalho, as barreiras para desenvolver um trabalho de campo em diferentes municípios do nosso estado, sem nenhuma estrutura para o deslocamento, para o trabalho de laboratório, inclusive, nós conseguíamos desenvolver porque nós buscávamos diferentes laboratórios e pessoas de outros laboratórios do país que nos ajudaram no desenvolvimento dessa tese. Então, realmente desenvolvemos, sim, um estudo pioneiro para o nosso estado. Trouxemos muitas informações e realizamos muitas visitas e muitas atividades no campo em todas as zonas desse estado, começando com deslocamento em uma Kombi que se quebrava todas as vezes. Professora, mas nós vamos, no próximo bloco, nós vamos retomar um pouco essas histórias, esses percalços do trabalho de pesquisa, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e aí já voltamos com o nosso Memória Viva, hoje conversando com a professora Fátima Ximenes.